Bloquearam os cartões do Xandão, tudo, meu amigo. Tá tudo bloqueado. Se tentar passar na padaria, não passa mais os cartões do Xandão. Mas já está acontecendo. Isso que você está dizendo isso? Eles já começaram a Já bloquear os estão, cartões do porque ministro? a ordem já está valendo, né? A ordem já está valendo e já estão bloqueando os cartões de crédito internacional por precaução, para evitar que, de repente, tenha alguma operação com cartão internacional e eles sejam sancionados. Então, já está bloqueando os cartões de crédito, né? Então, essa é uma etapa, Marcelo. Então, por enquanto é isso. Esse aqui também não passou, senhor. Não passou também? Tem certeza? Os dois não passaram? Nossa, que estranho. Pode tentar esse aqui? Claro, posso Com sim. certeza esse aqui vai passar. Sim. Esse também não passou, senhor. Não, também? Você poderia tentar o Black, com certeza que passa só mais esse pra mim, por favor. Sim. Eu sinto muito, senhor. Também não. Não? Vocês aceitam um cheque para um sanduíche com cheque? É demais, ninguém aceita cheque, tá? Desculpa, senhor, não. Dinheiro, eu tenho um pouco, eu não ando muito com dinheiro, mas eu tenho aqui 14. Quanto que é um sanduíche? 37,50, senhor. Tá. Então, só me vê a água, por favor. Eu nem tava com fome mesmo. Amor, sou eu que mando ainda, não é? Pois é, os cartões de Alexandre de Moraes foram sim bloqueados e não é só isso não. Agora vocês vão ver aqui que os ministros do STF abandonaram o togado, o ditador da toga. Isso mesmo que você ouviu, nós vamos mostrar isso aqui agora, pessoal. Finalmente, parece que o Brasil vai começar a andar para frente. Olha só o que aconteceu, pessoal, nesse dia de hoje, logo após a sanção vir sobre Alexandre de Moraes, um racha no STF e já tem gente pulando fora do barco porque também não quer ficar sem o cartão de crédito. Olha só, pessoal, quem vai trazer para nós aqui essa notícia é o deputado Gustavo Gayer. Confira aí, dá um like nesse vídeo e veja só o que aconteceu. Eu não sei quanto a você, mas hoje eu estou me sentindo um tanto quanto Magnitsky. Afinal de contas, hoje é um dia tão Magnitsky, não é mesmo? Aquilo que nós tanto esperávamos aconteceu. No início, a imprensa e os próprios ministros do STF diziam que iriam dar de ombros para essa tal dessa sanção e o cancelamento dos vistos, que nada afetaria a união dos ministros da Suprema Corte, porque eles são a soberania brasileira, eles são a personificação da democracia, e qualquer um que os criticá-lo merece a prisão, censura e perseguição. Olha só o que aconteceu. Depois dos vistos cancelados e da decisão da Magnitsky em cima do Alexandre de Moraes, o STF percebeu que era hora de mostrar união. Então eles prepararam duas coisas, e aqui eu quero que fique bem claro. Dois momentos para mostrar união foram preparados. O primeiro foi a carta, isso mesmo, pessoal. A carta que seria assinado por todos. Só que teve um problema. A ruptura aconteceu. A maioria não queria colocar o nome numa carta defendendo Alexandre de Moraes. A maioria dos membros da Suprema Corte queriam era se afastar do Alexandre de Moraes. Isso virou até notícia da imprensa. A maioria do STF se recusou a assinar carta em defesa de Moraes. Vocês têm noção da gravidade disso daqui? Isso aqui é finalmente acontecendo o que a gente tanto esperava, que era o objetivo final de toda essa estratégia. Que o Alexandre de Moraes fosse abandonado. O poder do Alexandre de Moraes estava no fato de que os outros agiam com subserviência a tudo que ele fazia. Agora, eles estão os abandonando. Ministro punido com a lei Magnitsky pressiona colegas, ele pressionou colegas, o cara ainda tem essa capacidade, né? Para ter apoio unânime, mas não teve sucesso. Racha no Supremo ficou explícito em jantar organizado por Lula. Então nós temos dois momentos aqui. Um foi a assinatura da carta, que eles não quiseram assinar. O segundo foi o jantar que o Lula organizou e convidou os 11 ministros, além do PGR, para mostrar união.
e não deu todo mundo. Então vamos lá, matéria aqui, ó. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pressionou seus colegas para que assinasse uma carta em sua defesa na quarta-feira. Moraes acabara de receber do governo dos Estados Unidos, impondo a ele a punição estabelecida pela Lei Magnitsky, que veta qualquer. Só, qual o problema? Não houve consenso. Segundo apurou o Poder 360, mais da metade dos 11 ministros do STF considerou impróprio fazer um documento assinado por todos para contestar uma decisão interna dos Estados Unidos. Essa atitude dos colegas foi uma decepção para o Moraes, que esperava ter unanimidade a seu favor. Optou-se então por fazer uma nota institucional em tom ameno, assinado pelo presidente da Corte, Roberto Barroso. O texto sequer menciona os Estados Unidos. Peraí, que piora. Ontem à noite, Lula organiza um jantar. Um jantar com um só objetivo. Era tirar uma foto com os 11 ministros juntos, o PGR e o presidente, mostrando união. E o que foi que aconteceu? Vou trazer para você essa matéria aqui que eu peguei do perfil do Bruno Zambelli. O presidente Lula se encontrou com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal aqui no Palácio da Alvorada, nesta quinta-feira. O encontro acontece depois dos Estados Unidos aplicarem algumas sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Entre as medidas está previsto o congelamento de bens e contas de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Estiveram presentes aqui no Palácio da Alvorada os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Alexandre de Moraes e também o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Além disso, participaram o ministro da Justiça e também o presidente do Supremo. Preste atenção num detalhe aqui. Nós temos 11 ministros na corte. Praticamente a metade não compareceu. Dias Toffoli, que foi advogado do Lula durante tanto tempo, Luiz Fux, André Mendonça, Nunes Marques e Carmen Lúcia. Olha só, a Carmen Lúcia, aquela que dizia que o Brasil tem 213 pequenos tiranos. Só que tem um outro detalhe. O Fachin foi sem querer ir, foi a contragosto. Ele só foi porque ele vai ser o próximo presidente do STF. O Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Só para você entender, isso aqui, ó, esse grupo que eu estou passando o mouse aqui, isso representa 6 ministros. Isso já é a maioria da corte, tá? Além disso, participaram o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o Advogado-Geral da União, Jorge Messias. Lula, ele convidou todos os ministros do STF, incluindo André Mendonça e Cássio Nunes Marques. No entanto, eles não participaram. O gesto do petista é mais uma demonstração de apoio. Agora vamos lá. Um detalhe que ficou curioso, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Vamos lá. Esses são os que foram. Esse aqui foi a contragosto, que é o Edson Fachin. Ele não queria ir. Ele não quer ser sancionado também. Ele não quer ser colocado no mesmo balaio dos ditadores violadores de direitos humanos, certo? Só que tem um problema, que eu quero mostrar, ver se está escrito aqui. O Fachin foi... Tá aqui, ó. Edson Fachin esteve namorada só porque será o próximo presidente da corte, daqui a menos de 2 meses. Acho que mesmo contrariado, seria ruim do ponto de vista institucional faltar ao evento, até porque seu vice será justamente Alexandre de Moraes. Há um sentimento na corte de que Moraes está levando todos na corte para um caminho sem volta. Na decisão em que mandou colocar tornozeleira eletrônica no ex-presidente Bolsonaro, o ministro chegou a sugerir tacitamente que os Estados Unidos são inimigos estrangeiros do Brasil. Esse tipo de linguajar foi considerado impróprio pela maioria dos ministros. Impróprio como mostrar o dedo do meio para dezenas de milhares de pessoas num estádio. Chegou a hora. Preste atenção no que eu vou falar agora. É a primeira vez, desde que tudo isso começou, essa ditadura dessa toga, é a primeira vez que nós estamos vendo uma ruptura no STF. Eles estão vendo que se continuar caminhando com Alexandre de Moraes, todos serão punidos, todos serão sancionados, não só Donald Trump, Estados Unidos, mas na história, nos livros de história. Domingo, nós temos a oportunidade de mostrar que o Brasil quer fora Moraes. Este domingo agora, nós temos a oportunidade de pressionar, como nunca se viu antes, o Congresso a votar a PEC 333, a votar a anistia e acabar de uma vez por todas com essa ditadura. Neste domingo, não sei o que você tem marcado na sua vida, mas você precisa, por favor, ir para as ruas. Esta manifestação deste domingo é mais importante
que a maior manifestação fora Dilma. Ela é a manifestação, ela é o ato político, público, que pode resgatar a nossa democracia. Então, se organize, se prepare, esteja nas ruas. Por favor, chame sua família, seus amigos. Se você estiver aqui para uma cidade do lado, vá. Mas, pelo amor de Deus, se o mundo ver agora que o Brasil concorda com o que está sendo feito com Alexandre de Moraes, não vai sobrar ninguém para defendê-lo. A hora é agora. Nunca foi tão importante ir para as ruas do nosso país. Não foi na direta já, não foi no fim do regime militar, não foi no impeachment da Dilma. Nunca foi tão importante irmos para as ruas como é este domingo, dia 3. E não para por aí também não, pessoal. Sabe por quê? Até o salário dele, até o ordenado salário ali, cerca de 50 mil reais, agora não tem como receber se não tiver uma conta bancária liberada ali, tudo ok. E aí, como que vai fazer para resolver isso? Nós vamos mostrar isso aqui agora. O pessoal ali da Ancapsul vai trazer essa questão do cartão de crédito, como que vai ficar e também a questão do salário, porque agora não pode mais movimentar nenhum tipo de conta bancária. Será que é isso mesmo? E tem uma outra questão aqui também, pessoal, é uma coisa atrás da outra. Tem uma outra questão aqui muito interessante que ninguém está se atentando e nós vamos trazer aqui agora. Confira aí. Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre as sanções ao Alexandre de Moraes, que parece que já estão começando, tá? Como a gente falou, as empresas, mesmo empresas brasileiras que façam alguma coisa de operação nos Estados Unidos, são obrigadas a tirar o Alexandre de Moraes do seu quadro de clientes, né? Não podem mais prestar serviço para eles, né? E parece que muito disso já está acontecendo. Isso saiu essa novidade aqui, ó, nesse quadro da Globo News, aqui a Globo News, de todos as coisas, está falando sobre isso. Vamos entender o que eles estão falando aqui, porque parece que já começaram a cancelar os cartões do Xandão, meu amigo. Xandão já está sendo recusado, tá tentando comprar as coisas, já não consegue mais comprar. E vai piorar daqui para frente. Essa notícia foi sugerida por Jacinto Costa, Diego Morsa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, eu vou tocar esse trecho aqui. É grande esse vídeo dele aqui, mas eu tenho que tocar porque realmente é muito interessante, olha só. Os bancos fizeram consultas a escritórios, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e em Nova York, para saber, a partir da ordem executiva baixada, qual era o alcance dela em relação a Alexandre de Moraes. Os bancos fizeram essa consulta e levaram essa informação até o Supremo Tribunal Federal. No entendimento dos bancos, como a decisão em relação a Alexandre de Moraes é genérica, né, você já teve outras decisões de sanções em que elas são mais detalhadas, dizendo exatamente o que vai ser punido com sanção e o que não vai ser. Quando ela é genérica, segundo os escritórios ali consultados, ela basicamente aplica sanção quando você tem operação com moeda internacional. No caso do Alexandre de Moraes, se ele fizer, segundo a avaliação dos bancos, que foi passada para o Supremo, se ele fizer operações com real aqui dentro, tem uma conta no banco, ele opera aqui, paga contas em real, isso não vai ser sancionado. Então, lembra, ontem eu fiz um vídeo sobre isso, né? Os grandes bancos brasileiros, eles estão procurando essas empresas, procurando especialistas para entender o que eles têm que fazer e o que eles não podem fazer, né? E realmente a visão que eles têm é operação com dólar realmente não pode nada. Agora, lembra que operação com dólar tem muita coisa, cara. Se você compra um joguinho na Steam, meu amigo, você está usando dólar, você sabe, né? Mesmo que seja o seu cartão aqui do Brasil, você está usando dólar, porque a Steam fica lá nos Estados Unidos. Um monte de serviço que você compra, se você paga Netflix, a Netflix, você paga ela com cartão aqui no Brasil, mas é uma empresa americana, isso é cartão, é tudo em dólar, né? Então, ou seja, todas essas empresas assim, as coisas que você compra na internet, tipicamente você paga em dólar, corta coisa pra caramba. Mas calma, a parte principal ainda não chegou. A princípio, sempre é bom dizer a princípio, né? Se ele fizer operação com dólar, quer dizer, às vezes você compra uma passagem lá e o site vende em dólar ou em euro. Não pode fazer compra em site internacional, não pode fazer nenhuma operação de câmbio, e geralmente essas operações são liquidadas nos Estados Unidos, porque lá que é o centro do SWIFT que faz esse tipo de operação. Então, aí não pode fazer operação com dólar. Com real pode, a princípio. Cartão de crédito dividiu os bancos. Tem banco que acha que se for uma compra com real,
pode usar o cartão de crédito com bandeira americana. Outros bancos acham que não. Aí eles chegaram à conclusão seguinte: vamos bloquear os cartões internacionais do ministro Alexandre de Moraes. Não, para aí. Bloquearam os cartões do Xandão, tudo, meu amigo. Tá tudo bloqueado. Se tentar passar na padaria, não passa mais os cartões do Xandão. Aí o jornalista Globo fica apavorado. Não, peraí, como é que é isso? Não pode bloquear o cartão do Xandão, tadinho do Xandão e coisa e tal. É, meu amigo. E vai piorar, vai piorar. Vamos concluir isso aqui, porque eu vou falar depois que vai piorar essa situação, tá? Isso já está acontecendo. Você está dizendo isso? Eles já começaram a bloquear os cartões do porque ministro? a ordem já está valendo, né? A ordem já está valendo e já estão bloqueando os cartões de crédito internacional por precaução, para evitar que, de repente, tenha alguma operação com cartão internacional e eles sejam sancionados. Então, já está bloqueando os cartões de crédito, né? Então, essa é uma etapa, Marcelo. Então, por enquanto é isso. Ou seja, até aqui o que os bancos decidiram é isso. Ele não pode fazer operação em dólar e os cartões estão bloqueados, todos eles, os cartões internacionais estão bloqueados, todos eles. Aqui no Brasil, em princípio, ele vai poder ter a conta corrente nos bancos aqui. Mas o pessoal está dizendo aqui que a coisa é mais profunda que isso, né? Um advogado especializado em casos da Lei Magnitsky avalia que poucas empresas financeiras assumiriam o risco de continuarem atendendo o ministro. Por quê? Porque as sanções são pesadas. O caso do cartão de crédito, lembra que eu falei, bloqueou o cartão de crédito por conta do risco de sofrerem sanções americanas. São multas pesadas pra caramba, né? Multas muito pesadas no final das contas. E de novo, eu sei que tem um pessoal falando negócio de Código de Defesa do Consumidor. Gente, esquece esse negócio. O Código de Defesa do Consumidor diz que você não pode discriminar um cliente aleatoriamente. Se alguém chegar na sua loja querendo comprar uma coisa e você falar, não, você eu não vou atender, não quero te atender. Você não pode fazer isso pelo Código de Defesa do Consumidor, é verdade. Mas isso aqui não é aleatório. O cara sofreu uma sanção, o cara está numa lista de pessoas que estão bloqueadas. Então, não tem esse negócio, né? Inclusive, os termos de uso dessas contas correntes, todos os bancos, quando você abriu sua conta do banco, você não teve que assinar um papelzinho lá que tinha um monte de coisa escrita ali? Você não leu aquilo, né? Eu também não li também. Ninguém lê aquela porcaria. Mas ali está escrito as condições da sua conta, da abertura de conta. E uma dessas condições é justamente que se você for colocado nessas listas de lavagem de dinheiro, de tráfico de drogas, de violação de direitos humanos, babau, o banco vai encerrar sua conta. Ele não vai tomar uma multa, não vai tomar uma punição internacional por conta disso, né? Então, esse advogado aqui está falando que vai ser pior ainda, que ele não vai poder manter nem as contas correntes dele aqui no Brasil. Então, por enquanto, os bancos estão entendendo que não, que se ele fizer coisa em real, que não vai ter problema, então, em tese, ele poderia continuar recebendo o salário dele do STF, muito embora, você lembra, né, para esses ministros do STF, o salário é um mero detalhe, tá? O dinheiro, o grosso do dinheiro deles é feito nos escritórios de advocacia associados a eles, né? Mas ainda é um bom salário, né? 40 mil reais é um bom dinheiro. Acho que tá 50 mil reais agora que eles ganham, né? É um bom dinheiro, né? Dá para fazer um churrasco, né? E dá para tomar uma cerveja no final de semana. Então, ou seja, em princípio, ele poderia receber o salário aqui no Brasil, só não poderia fazer transações em dólar e coisa e tal. Mas, de novo, o que o pessoal está dizendo aqui é que qualquer coisa vai ser problemático mais adiante. Isso vai depender agora de denúncias lá para o Scott Bessent, lá para o secretário de Tesouro lá dos Estados Unidos, né? A gente tem informações de que lá no caso do Tribunal Penal Internacional e no caso da Venezuela e também em caso na Rússia, em que teve essa sanção, o pessoal recebia em dinheiro vivo. O Xandão vai lá na tesouraria do STF, o pessoal do STF dá notinha de real uma em cima da outra, assim, 50 mil reais, entrega para ele e pronto, e pode ser a solução para ele no final das contas. É muito difícil encontrar uma transação internacional que não atravesse os Estados Unidos. Há uma solução, a contratação de empresas dispostas a assumirem o risco, mas Conrado afirma que a possibilidade é remota. Na nossa experiência, esses indivíduos perdem acesso às suas contas e cartões de crédito. Cartão de crédito já foi, agora vai perder as contas também. Ou seja, é uma questão de tempo até os bancos perceberem o tamanho do problema. Eu tenho certeza que a essa altura, o Trump ainda não vai forçar essa barra. O Trump ainda não vai forçar as empresas aqui no Brasil a cancelarem as contas do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele vai dar tempo, ele deu a porrada, vamos ver se o animalzinho vai para o sentido correto, né? Se eles resolvem o problema todo. Lembra, o objetivo do Trump não é punir o Alexandre de Moraes.
O objetivo do Trump é fazer o Alexandre de Moraes fazer a coisa certa, ir para o caminho certo, reconhecer que essa ação contra o Bolsonaro é uma perseguição absurda e acabar com essa coisa. Esse é o objetivo do Trump. Então, se o Brasil fizer isso, se o Brasil der um jeito de voltar atrás, jogar para a primeira instância, ou enfim, fazer alguma coisa qualquer que seja assim, menos mal para o Alexandre de Moraes, ou seja, o Trump vai poder, talvez até levante, talvez até tire ele da lei Magnitsky. Aí, meu amigo, a questão de punir o Alexandre de Moraes, a gente vai fazer isso com o devido tempo, cara. Pode ficar tranquilo. A direita voltando ao poder, que tem tudo para voltar ao poder em 2026, Bolsonaro voltando ao poder em 2026 principalmente, aí a gente vai dar um jeito rapidamente de resolver esse problema do Alexandre de Moraes. Eu não tenho dúvida nisso. Quem tem que punir o cara somos nós. O Trump está fazendo o correto, que é tentar guiar ele para fazer a coisa certa e parar de pressionar a direita, né? Aqui, o mesmo especialista está falando aqui, o Javier Conrado Dias, advogado especialista em caso da Lei Magnitsky, diz que a empresa brasileira que oferecer serviço a Moraes pode ser sancionada, né? Então, esse é o dilema do Alexandre de Moraes, principalmente com coisas, financeiras, né? Com bancos e esse tipo de coisa. Mas, mais uma vez, eu não acredito que o Trump vá fazer isso agora, imediatamente. Mas pode ter certeza. Se o STF não mudar o rumo rapidamente, as coisas vão piorar muito para o Alexandre de Moraes e para outros ministros ligados ali, a ele também lá no STF. E é por isso, meu amigo, que a situação está complicada. A situação lá, o pessoal tá vendo que não tem alternativa que não seja reconhecer um erro, que eles já sabiam que era um erro, todo mundo ali no STF já sabia que o Alexandre de Moraes fez erro pra caramba, pisou na bola, errou feio, errou rude, então o jeito agora é corrigir o erro, né, e pronto, e parar com isso. Bom sinal. A punição por Alexandre de Moraes vai vir mais adiante. Pois é, pessoal, né? Existe um ditado popular que fala assim: não há mal que dure para sempre e nem bem que nunca acabe, né? Então, uma hora, essa situação toda e esse ativismo judiciário e toda essa perseguição, ela tinha que acabar. Nós, inclusive, colocamos aqui um vídeo mais cedo, né? Na fala do Moraes, né? Ele dando a resposta ali sobre essa taxação e sobre a sanção em cima dele. E aí ele fala que ele não vai retroceder, que ele dobra a aposta, que ele vai para cima, né? E foi isso que ele quis mandar o recado ali para Donald Trump, falando que realmente não existe quem mande no Brasil, que aqui não existe autoritarismo e que vai continuar cumprindo a justiça, coisas desse tipo. O que acontece é o seguinte, pessoal, ainda a corda não apertou tanto pro lado dele, porque na hora que apertar ele vai ter que recuar. É como diz aí um outro ditado popular, né? A água ainda não bateu na bunda, porque a hora que bate a pessoa pula. Existem algumas sanções que vão pegar em cheio. Por exemplo, uma das coisas que daqui a pouco pode acontecer, como por exemplo esses ministros aí que estão se voltando contra, né, essas decisões aí do Moraes, a hora que ele começar a perder o poder dele dentro do STF, aí ele vai ter que recuar. Por quê? Enquanto bloquear conta bancária, cartão de crédito, tudo isso tem como remediar, pessoal. Tudo isso tem como remediar. O Moraes, o que ele ganha ali, né, de ser ordenado como ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o cargo mais alto do judiciário, e aí existe na Constituição Federal uma hierarquia, né, que o judiciário tem que ganhar X, o presidente da República não pode ganhar menos do que o maior salário do judiciário, e tem várias coisas. Mas esses 50 mil reais aproximadamente não é nem o troco de pinga do que eles ganham. Por quê? Na verdade, você sabe que esses juízes eles têm também escritórios de advocacia, né? Então, imagine, pense comigo, você tem uma causa difícil para resolver. Aí, quem que você prefere que resolva essa causa? Um advogado qualquer, né, de nome qualquer, ou um advogado, um escritório de um advogado que é ministro da Suprema Corte do Brasil. Porque aí você pensa, subentende-se que o quê? Ele vai dar uma ajudinha, né? E o que o povo brasileiro mais gosta é de dar um jeitinho nas coisas. Então, os escritórios... Por exemplo, o Pacheco, Rodrigo Pacheco, ele também é advogado, ele tem escritório, e o escritório dele fica lotado, são ações milionárias, e talvez por isso também, alguns dizem que foi por isso que o Pacheco, Rodrigo Pacheco, Pachecão, quando esteve ali na frente do Senado, não peitou, não quis peitar de frente o Supremo, o Lula, nada disso. Por quê? Porque alguns dizem que por causa do escritório de advocacia que ele tem seus clientes que têm processos lá no judiciário, na primeira, na segunda, na terceira instância,
e aí a comprometer os seus negócios particulares. Então, ele não bate de frente ali com o judiciário. Tudo, pessoal, tudo carta marcada, tudo de caso pensado. Na verdade, a corrupção começa embaixo e vai subindo e vai até nos altos poderes. Então, nós sabemos, pessoal, que ainda não apertou para o lado do Moraes. A hora que apertar vai ser a hora que tirar os poderes dele, né? O poder da caneta, o poder ali, né, do martelo ali de bater e dar a sanção ali. E ele deixou claro no pronunciamento, no discurso dele, que estava bravo, né? Falou assim que vai continuar com o julgamento e esse semestre vai terminar esse julgamento e os 33 réus mais Jair Bolsonaro vão ser julgados e, inclusive, até ele falou, aqueles que não tiver prova material vão ser exonerados, ali vão ser liberados, né? Mas aqueles que tiverem alguma coisa contra vão ser condenados, né? E tem até uma fala do Moraes, né? Um vídeo antigo aí que ele fala que tem muita multa para aplicar, né? E muita gente para prender, né? Esse vídeo está aí na internet aí. Realmente, pessoal, um dia nós vamos passar essa página, nós vamos virar essa página. Não sei se vai ser ano que vem, se vai ser daqui a 5 anos, 10 anos, mas um dia nós vamos virar essa página, nós vamos olhar para trás e falar assim: como que pôde um ministro, um juiz, simples um juiz da Suprema Corte, que não era nem pra gente saber o nome dele, porque antigamente a gente nem sabia os nomes dos ministros. Como que pôde o ministro do Supremo, simplesmente um funcionário público, né? Que é um funcionário público, mesmo sendo nomeado, né, ao cargo, como que pôde mandar no Brasil, um país de 220 milhões de pessoas que ficam subordinadas, né? São ovelhinhas, né, indo para o matadouro, porque na verdade, se o povo brasileiro, se nós soubéssemos o poder que nós temos, esse país já estava parado há muito tempo e esse tipo de coisa não teria acontecido. Claro que com manifestações, né, ordeiras, pacíficas, sem quebra-quebra, nada disso, né? Mas nós ainda podemos falar aqui, né? Ainda. Então, por isso eu quero te pedir para compartilhar esse vídeo. Pega o link do vídeo aqui embaixo, manda no grupo da família, no grupo do WhatsApp, né? Inclusive tem esse vídeo aí do Pedro Souza aí, que é o humorista, né? Que nós colocamos aí no início aí. Se você puder também siga ele. Ele é um humorista de política de direita. Ele é conservador de direita. Então segue ele lá no Instagram, nas redes sociais dele. Porque nós temos que apoiar, pessoal, esse tipo de trabalho. Compartilhe esse vídeo, pessoal, para que o Brasil possa ver a verdade, tá bom? Dá um like nesse vídeo e tamo junto.